Joaquim Manuel de Macedo e sua obra A Moreninha. Joaquim Manuel de Macedo foi um grande escritor brasileiro da primeira geração romântica. Ela começa em 1836 e vai até o ano de 1852. Ele foi considerado um dos principais fundadores do romance no Brasil, com sua obra intitulada A Moreninha, publicada em 1844. Joaquim nasceu no interior do Rio de Janeiro, na cidade de Itaboraí, no dia 24 de julho de 1820. Filho do casal Severino de Macedo Carvalho e Benigna Catarina da Conceição, ele concluiu os estudos secundários na cidade natal e, com 18 anos, ele se mudou para a cidade de Rio de Janeiro, onde ingressou na Faculdade de Medicina. Ele formou-se no ano de 1844, que foi o mesmo ano de publicação da sua principal obra. Ele chegou a trabalhar um pouco como médico nessa época, porém ele dedicou o resto da sua vida à literatura. No ano de 1849, ele fundou, com outros dois escritores, Araújo Porto Alegre e Gonçalves Dias, a revista Guanabara. Essa revista, ela tinha uma publicação mensal que divulgava textos artísticos, científicos e literários. E em uma dessas edições aparece o seu poema A Nebulosa. Algum tempo depois, ele abandona a medicina e vira professor de História e Geografia no Colégio Pedro II, já que ele era muito ligado à família imperial na época, porque ele foi preceptor dos filhos da princesa Isabel. Além disso, ele foi eleito membro do conselho diretor da instituição pública da corte no ano de 1866 e também atuou como militante político no Partido Liberal, sendo deputado providencial e deputado geral. No final de sua vida, ele sofreu com problemas mentais e no dia 11 de abril de 1882, com 61 anos, ele falece no Rio de Janeiro. Vamos falar do resumo da obra A Moreninha. Algumas características da obra é que ela é considerada o primeiro romance romântico brasileiro, tem idealização do amor puro, tem a descrição dos costumes, hábitos e lugares da época, é baseado na burguesia carioca do século XIX, com linguagem coloquial e sentimentalismo. O romance relata a vida de quatro estudantes de medicina, durante um final de semana, no feriado de Santana. Os amigos são Augusto, Leopoldo, Fabrício e Felipe, que vão para a ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, passar o feriado, na casa da avó de Felipe. Augusto, que era um dos namoradores do grupo, foi desafiado por Felipe a conquistar uma das meninas que estavam passando o feriado na ilha. Ficou combinado que se ele se apaixonasse por uma delas, deveria escrever um romance. Caso contrário, Felipe escreveria o romance. Durante o jantar, Fabrício começa a falar algumas características de Augusto, o que leva as garotas a se afastarem dele. Mas a irmã de Felipe, Carolina, é a única que ainda cogita a possibilidade de se aproximar dele. No mesmo final de semana, Augusto revela para a avó de Felipe, Dona Ana, sobre uma das suas paixões de infância, que durante uma viagem à praia, ele conheceu uma garota, onde lhe deu um colar, enrolado numa fita verde, mas até hoje Augusto não se sabe o nome dela. O romance se desenrola quando ele se aproxima de Carolina, a irmã de Felipe. E então todos têm que voltar para o Rio de Janeiro para os estudos. Mas Augusto sente muita falta de Carolina e resolve encontrá-la na ilha de Paquetá. Chegando lá, ela entrega o embrulho do colar. Assim ele descobre que, na verdade, a menina da praia é a Carolina. O grande mistério do amor de infância dele é revelado. E dessa forma, para cumprir a aposta que ele tinha feito com Felipe de que se ele se apaixonasse por alguém na ilha, ele teria que escrever um romance, ele escreveu A Moreninha. Alguns indicam que a protagonista teria sido baseada em Maria Catarina de Abreu Sodré, a namorada e futura esposa de Joaquim, prima de Álvares de Azevedo, que foi um grande escritor da segunda geração romântica.